E hoje nós recebemos os candidatos à reitoria da Univap, Universidade do Vale do Paraíba, os professores Milton Beltrame Júnior, atual diretor da Faculdade de Educação e Artes, e seu vice, professor Sérgio Bacha, atual diretor da Faculdade de Direito. Senhores, muito bem-vindos, muito obrigado pela participação, um prazer tê-los aqui. O prazer é todo nosso, obrigado, nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui e colocar um pouco das nossas ideias, o que a gente pensa para uma Univap lá na frente. Ainda melhor. Ainda melhor. Vocês estavam perguntando antes aqui para mim, podem olhar para a gente, mesmo se vocês quiserem dar um recado mais direto, sua câmera está ali, sejam bem-vindos ao Abre Aspas. Muito obrigado, um bom dia aos ouvintes, aos espectadores, saúdo todos na pessoa do Glauco. Muito obrigado. E a SP Rio Mais se compromete com a informação e imparcialidade nas eleições de reitoria dessa importante universidade. Por isso, ambas as chapas terão 15 minutos de entrevista com perguntas pré-definidas e iguais, tendo a possibilidade, claro, da participação aí de nossos internautas. Portanto, cabe aos candidatos regrar o tamanho e, claro, prioridades de suas respostas. Podemos começar? Podemos. Então vamos lá. Então agora, com o tempo valendo, vamos conhecer os candidatos da Chapa 1. Professores, eu peço que comecem se apresentando. Podemos começar aí pelo senhor Milton. Sim, eu sou o Milton Beltrame Júnior, eu tenho 2 diplomas de graduação pela USP, o de licenciatura em Química e do bacharelado em Química, depois eu fiz mestrado em Química também na Universidade de São Paulo, o doutorado na Universidade de São Paulo. Estou aqui na Univap já há 23 anos, fui coordenador de curso, vários cursos de engenharia de materiais, licenciatura em Química, e cheguei até o momento, primeiro momento, por escolha do professor Jair, indicado à direção da Faculdade de Educação, e depois eleito como diretor da Faculdade de Educação, que se encerra agora, em abril, o meu mandato. Meu nome é Sérgio Reginaldo Bacha, sou mais conhecido como professor Bacha, filho de São José dos Campos, advogado há 40 anos, estou na Univap há 34 anos, onde já ocupei o cargo de coordenador pedagógico por 15 anos e estou diretor acadêmico da Faculdade de Direito há 8 anos. Muito bem, então vamos começar por uma coisa até bem básica, mas é muito importante para o nosso internauta e para todos os envolvidos. Quais as funções dos reitores e vice-reitores em relação à faculdade e, claro, à comunidade joseense? Nós temos já pré-definidos pelo Estatuto as ações, então vou falar um pouquinho sobre isso e depois eu falo o que a gente acha que pode ser um pouco a mais, né? Então, o reitor, ele é o representante da universidade, da Univap, com a comunidade. Essa é a principal relação dele com a comunidade. Ele também é responsável por liderar, que é presidir, relacionar as pautas, convocar os conselhos universitários, que são tão importantes para a nossa universidade, que é o Consum e o CONCEP. Ele é também um dos coordenadores dos planos de ações da universidade. Então ele deve liderar, deve coordenar junto com o público, junto com a comunidade univapiana, esses projetos. E tem outras questões, como é responsável pela parte do calendário universitário, por questões de prestação de contas, executar os orçamentos, entregar essa questão à FVE, encaminhar a FVE, fazer todo um cronograma orçamentário, uma proposta orçamentária para a FVE e ser aprovado depois da execução disso. Então, isso é o que está no Estatuto, né? Isso é parte de lá. Mas a gente acha que o reitor ele pode caminhar um pouco mais, ele pode estar um pouco mais junto, tanto à comunidade quanto com as próprias unidades da própria universidade. Então, um reitor, a gente acredita, o reitor e o vice, que eles tenham também ações mais pontuais, que ele caminhe um pouco mais junto, que ele fique mais agregado junto às unidades, para que ele conheça
de perto os problemas que acontecem. Então a gente acha que esse é um ponto fundamental da nossa proposta. E encaminhando junto com isso, nós temos uma questão também que é junto à comunidade. É trazer a comunidade para dentro da Univap, ao mesmo tempo que levar a Univap para a comunidade. Isso tudo com projetos que a gente chama de projetos institucionais, projetos que não dependam exclusivamente da ideia de algumas pessoas, mas que dependem exclusivamente de uma equipe, tudo muito bem planejado dentro, internamente com a Univap, escutando os nossos professores, os nossos gestores e até mesmo os nossos alunos. E depois, sim, levar esse produto, essa questão toda para a comunidade e também escutar a comunidade para que a gente consiga atendê-la de maneira adequada. Certo. Falando já sobre o que você estava falando, a Univap tem cerca de 400 funcionários, o maior campus privado do Brasil. Então, primeiramente, vamos falar do interno, né? Quais as metas e planos para os cerca de 400 funcionários da Univap? A gente pensa que os funcionários, de maneira geral, a gente está falando dos técnicos educacionais e também que são os administrativos e dos professores, fazem em torno de 400 realmente. E a gente acha que a principal questão a ser trabalhada é a transparência na gestão. Como que é essa questão de transparência? A questão de transparência é que num local onde você trabalha, você tem que conhecer quando você chega, quais os caminhos que você pode alcançar dentro daquela instituição. O nosso objetivo principal é trazer essa transparência, fazer com que o nosso professor ou funcionário, ele saiba exatamente como caminhar. Isso daí, a gente está falando de caminhar no sentido de progressão do trabalho. As questões de salário, tudo isso daí é consequência. E nós nem poderíamos trabalhar sobre essa questão, porque isso envolve uma questão com a Fundação Vale Paraibana de Ensino. É ela que trata sobre as questões salariais. Mas nós podemos sim ter uma gestão de muita transparência, onde o nosso professor e o nosso funcionário saiba exatamente as consequências, o caminho a ser galgado de acordo com a vontade dele. Eu posso citar um exemplo bem prático que nós temos lá. Nós temos um curso de psicologia que ele foi adequadamente estudado, teve uma oferta, um estudo de demanda. Nós construímos o projeto pedagógico, nós fizemos um planejamento tanto para a parte de infraestrutura quanto de recursos humanos. Então nós já sabíamos, até mesmo antes de começar o curso, qual seria a quantidade de professores aproximada que nós teríamos para esse curso, quais as etapas que a gente ia fazer essas contratações. E por sua vez o professor, ele sabe, o professor da psicologia, ele sabe se ele tem a oportunidade de ser professor horista, que é aquele que dá aula e vai para casa, e faz os seus estudos em casa, ou um professor parcial que além da aula ele quer algo mais, ele tem uma orientação de uma iniciação científica, ele tem as suas supervisões, ele sabe exatamente se ele tem essas condições. Então o professor parcial é o horista, mas que ele tem as horas de atividade complementares, certo. Ou se ele vai ser um professor em tempo integral, que ele é estritamente acadêmico, onde ele vai ficar praticamente exclusivamente na universidade. Então os professores sabem qual o caminho, onde ele vai alcançar. Essa transparência faz com que o nosso professor ou o nosso funcionário, ele se sinta confortável, ele consiga chegar aonde ele deseja, sem ser necessário participar de um processo onde figuras são escolhidas aleatoriamente. Então ele sabe o caminho que ele vai seguir. Então esse é o caminho que nós temos para os nossos 400 funcionários, é a transparência de onde ele está e onde ele pode chegar. Perfeito. Professores, ainda sobre o campus, tivemos no ano passado alguns casos de roubo de carro dentro da universidade. Qual o posicionamento de vocês sobre a segurança interna e também, claro, sobre a manutenção do campus? Nós entendemos que esse foi um episódio pontual, é uma questão aí da Fundação Vale Paraibana de Ensino, cuidar da parte de segurança e manutenção do campus, né? Nós da universidade, a gente compartilha, a gente conversa, a gente dialoga sobre essas questões, mas se a gente pegar nos últimos 10 anos,
aí colocando uma questão de tempo, nós tivemos muito pouco evento, né, relacionado a isso. Em questões de segurança, nós não tivemos, que eu lembre, nenhum episódio que envolva violência a pessoas. Então, essa é uma questão exclusiva da Fundação Vale Paraibana de Ensino, que é cuidar da segurança e também da manutenção do campus, mas que a nossa opinião é que nós temos um bom diálogo e a gente colabora junto à medida que nós somos chamados para o diálogo com eles. Nós estamos satisfeitos com essa questão. Perfeito. Agora falando da área educacional, a Univap hoje conta com 40 cursos de graduação. Quais são as metas da administração de vocês nesse ponto? E já emendando outra pergunta, hoje o mercado educacional oferece muitos cursos de EAD, né, o ensino à distância, ou tecnólogos, como alternativa mais barata de graduação. A chapa de vocês tem pretensão de realizar algo desse tipo se for eleita? Nós temos aproximadamente, como disse, 40 cursos na Univap. E nós temos o tecnólogo lá também, de nível superior. Então, de trás para frente na pergunta, se me permite, claro, pegando esse gancho, nós temos 3 cursos de tecnólogo de nível superior. Nós não oferecemos esses cursos e não entendemos que eles sejam para baratear. É uma concepção diferente. O curso superior de tecnologia, ele é mais focado, e o nome já está falando, é mais focado nas questões tecnológicas. Ele não é tão abrangente quanto os outros cursos de graduação. E é de nível superior e tem a qualidade, e nós preservamos a qualidade na oferta dos cursos na Univap. Então isso é fato. Os nossos cursos superiores de tecnologia, eles não são para baratear o curso, e a qualidade a gente mantém sim, e muita. Com relação à EAD, nós já praticamos a oferta de disciplinas em ambiente à distância, em ambiente virtual à distância. Nós já fazemos isso. E é difícil. Um ensino à distância, ele é bem feito, ele é difícil e é custoso. E nós fazemos muito bem isso já com disciplinas que a gente chama de aprimoramento, que é de língua portuguesa e de matemática. Só que esse ensino à distância é um plus para o nosso aluno, é algo a mais. Não é simplesmente para, mais uma vez, baratear o curso. Ele entra na carga horária, sim, é curricular, sim, mas ele está a mais. E nós pretendemos continuar com essa linha, com outras disciplinas de ensino à distância. Mas disciplinas que enriquecem o nosso currículo e não substitui o conhecimento presencial, aquilo que nós temos de forte, que é o nosso professor à disposição do nosso aluno, não só em sala de aula. O nosso professor, ele também está fora de aula. Nós temos uma quantidade muito grande de professor em tempo integral, que ele é extra-sala. E depois acho que eu falo um pouquinho sobre essa questão do extra-sala de aula. Perfeito. Tá? E existe algum planejamento para fazer com que a faculdade seja mais acessível e também para diminuir a inadimplência? Sim. A questão de inadimplência, ela é acessível, é uma questão. Nós podemos separar muito bem isso aí. Acessibilidade, a nossa universidade, separada de inadimplência, porque a inadimplência ela está diretamente ligada à Fundação Vale Paraibana de Ensino. E aí eu aproveito para conversar algumas coisas com vocês, para esclarecer que a Univap, ela tem a Fundação Vale Paraibana de Ensino, que ela é a nossa mantenedora, e ela tem 3 unidades, o Colégio Univap, o Parque Tecnológico e a Univap Universidade. Algumas questões são específicas dela. As questões de custo dos cursos, as questões financeiras, essas questões são estratégicas e são colocadas por ela. Então nós não temos e não queremos entrar nessa questão de inadimplência. Isso é uma questão especificamente da Fundação Vale Paraibana de Ensino. Perfeito. Agora, com 2 minutos aí no relógio, professor Sérgio, a Univap é reconhecida pelas grandes áreas de atuação, por isso ela tem as 5 faculdades. Brevemente, você pode falar sobre metas e planos para cada uma, começando pela sua faculdade, Faculdade de Direito? Eu agradeço a pergunta, é muito importante a sua pergunta, mas é importante também deixar claro que a visão do reitor e do vice-reitor é uma visão institucional, é uma visão para toda a universidade e não especificamente para cada faculdade. Assim, o reitor e o vice-reitor, auxiliado por pró-reitores, diretores e coordenadores, estabelecem planos de ação
para cada unidade da universidade, sem que haja, por parte do reitor ou do vice-reitor, a imposição de políticas para determinada faculdade. Não, é o contrário. Isto vem da unidade, no caso a faculdade, o exemplo da Faculdade de Direito, vem da congregação da faculdade, e este pleito é encaminhado pelo coordenador do curso, pelo diretor, chegando ao reitor. Então, o reitor e o vice-reitor, eles têm a responsabilidade de traçarem políticas para toda a instituição. Naturalmente que dentro e respeitando as peculiaridades de cada curso da Univap. Perfeito. Então agora com 40 segundos vamos falar sobre o P&D e pesquisa para a gente encerrar então a nossa entrevista. Pós-graduação, P&D e pesquisa. Eu passo a palavra ao professor Milton, que é a maior autoridade em pesquisa que nós temos para citar. 29 segundos. Eu sou doutor em Química, eu tenho alguns artigos publicados. Só nesse último ano eu tenho 5 artigos publicados em revistas internacionais. Eu tenho, junto com a sociedade, tenho uma patente depositada. Então eu tenho algumas coisas, já fiz parte e faço parte de grupos de pesquisa na Univap, oriento alunos, co-orientei doutorado junto com a Unicamp. A nossa proposta, junto com o IPD, é aproximá-lo ainda mais à graduação, trazer a graduação para o IPD ou o IPD para a graduação. Nós precisamos ter essa aproximação. Nós precisamos ter um IPD mais voltado especificamente com os cuidados da graduação. Isso e a sociedade. Isso é necessário. Nós precisamos um IPD um pouco mais junto com a graduação para dar força a ele. É isso que nós precisamos. Perfeito. Eu agradeço a participação dos professores Milton Beltrame Júnior, atual diretor da Faculdade de Educação e Artes, e seu vice, Sérgio Bacha, atual diretor da Faculdade de Direito. Agradeço a participação dos senhores. Obrigado e boa sorte. Exatamente. Nós que agradecemos. É muito rica para a sociedade como um todo, essa informação que vocês estão passando, essa oportunidade que nós temos de mostrar a nossa Univap. E esse é também um compromisso da SP Rio Mais com toda a nossa audiência. Muito obrigado pela participação dos senhores. Obrigado.